Bom, então, a gente vai dar sequência hoje ao estudo do livro de Daniel, né? Hoje a gente vai falar, então, do capítulo 4. E como a gente tem feito sempre, eu trouxe um resuminho do capítulo 3 para nos ajudar, então, a compreender o capítulo 4. A gente viu, então, no capítulo 3 que o Nabucodonosor ergueu uma imagem imensa, a sua imagem, né? Uma estátua imensa, a sua imagem. Essa estátua era feita de ouro e ele ordenou que todo mundo tinha que adorar aquela imagem e que aqueles que não fizessem seriam lançados na fornalha de fogo ardente para morrer, porque teriam descumprido a sua ordem. E aí a gente viu que os caldeus, os babilônios lá, eles estavam incomodados, porque Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles tinham chegado, né? Eram pessoas de outros povos e vieram para ali, era para estar como escravos, e acabaram assumindo altos cargos no governo, eles estavam incomodados. Então eles resolveram armar uma cilada. E aí foram lá e denunciaram ao rei que Ananias, Misael e Azarias não estavam cumprindo a determinação real. Eles não estavam adorando a imagem e nem servindo aos falsos deuses de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor chama e fala assim: mas vocês estão fazendo isso mesmo? Eles, a gente vai fazer assim. Eles se negam a cumprir a norma, a determinação do rei, porque isso seria ir contra a sua fidelidade a Deus, seria descumprir o seu compromisso com Deus. Então, esses três judeus falam assim: olha, independente do que for feito com a gente vai continuar sendo fiel ao nosso Deus, nós não vamos adorar a sua imagem, muito menos servir a falsos deuses. Então, Nabucodonosor ficou revoltado e mandou lançar os três na fornalha de fogo ardente. Falou assim: olha, e bota fogo lá dentro, que eu quero que isso fique 7 vezes mais quente, para garantir que eles vão morrer. E aí a gente viu que Deus enviou um dos seus servos, a gente não sabe se enviou um anjo, se enviou o próprio Cristo, mas a gente sabe que alguém enviado por Deus salvou Ananias, Misael e Azarias da fornalha e das mãos de Nabucodonosor. A gente viu que eles saíram de dentro da fornalha intactos, sem o cabelo sequer chamuscado, com as roupas limpas, a pele íntegra. Eles saíram do jeito que entraram, comprovando então que Deus tinha os livrado, até porque os soldados que foram levá-los para lançar lá dentro, eles morreram só de se aproximar da fornalha, e os três entraram e saíram sem nenhum prejuízo, sem sofrer nenhum impacto daquele fogo, né? Então, Nabucodonosor, naquele momento, reconhece que os três judeus eles foram livrados graças à soberania de Deus, que Deus foi lá e cuidou do seu povo. E aí a gente finalizou o capítulo 3 dessa forma, e hoje, então, a gente vai, então, dar início ao capítulo 4. No capítulo 4, então, o primeiro versículo, ele traz: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então, a gente está vendo aqui uma saudação de Nabucodonosor, né? E ele falando assim: olha, o que eu vou contar agora, eu quero contar para todo mundo, todos os povos, todas as nações, todos os homens de todas as línguas. Eu quero contar para todo mundo. E aí ele faz um cumprimento a todas essas pessoas, né? E aí o Nabucodonosor continua falando: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então a gente vê aqui que Nabucodonosor, ele quer contar para todos os povos, né, o que Deus tinha feito por ele, as maravilhas e sinais que Deus tinha revelado a ele. E aí, só para lembrar, a gente viu no capítulo 2 que Deus permitiu que Nabucodonosor conhecesse coisas que ainda iam acontecer muitos anos depois, né? Então ele ficou sabendo da sucessão de reinos, coisas que iam acontecer 700 anos depois. Mas como Nabucodonosor não conseguiu entender o sonho, Deus permite então que Daniel conheça o sonho e a interpretação,
e que Daniel pudesse, então, contar isso para Nabucodonosor. Deus realmente queria que ele soubesse das coisas que ainda viriam a acontecer. E a gente viu, como acabei de fazer o resumo agora, né? Que Deus livra os 3 judeus das mãos de Nabucodonosor, da fornalha de fogo ardente, e isso também foi um sinal para que Nabucodonosor pudesse crer em Deus, né? E aí a gente vê que nesse momento em que Nabucodonosor resolve contar os sinais e as maravilhas que Deus fez na vida dele, foi um momento em que Nabucodonosor já estava crendo em Deus, porque ele chama Deus de o Altíssimo, né? Então a gente vê que esse momento aqui ele já está reconhecendo a superioridade de Deus. Então, no versículo 3 traz: quão grandes, isso é Nabucodonosor falando, né? Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio dura, né, de geração em geração. Então, reino sempre eterno quer dizer que é um reino que não tem início e não tem fim, que ele vai durar para sempre, né, de geração em geração. Então, a gente percebe aqui que nesse momento que Nabucodonosor vai contar para o povo as coisas que Deus fez para ele, ele realmente já está crendo em quem é Deus, né, o Altíssimo, o Soberano. Então, gente, só para ficar mais claro, porque esse capítulo às vezes ele pode ficar um pouco confuso, o que está acontecendo aqui é Nabucodonosor, em um momento em que ele já crê em Deus, ele olha para trás, para as coisas que aconteceram antes, e ele vai contar dessas coisas, né? Então, nesse momento, ele está contando sobre o passado. Então, o versículo 4 traz: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio, lá atrás, né? Eu estava bem, estava tranquilo e tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e visões da minha cabeça me turbaram. Então, Nabucodonosor fala que ele estava tranquilo na casa dele, lá deitado na cama dele, e que ele teve um sonho e que esse sonho assustou ele. Ele ficou espantado com o que ele tinha sonhado. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, Nabucodonosor expede um decreto, né, com uma ordem do rei. Qual ordem? De que todos os sábios da Babilônia viessem até ele e interpretassem o sonho que ele tinha tido. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Então, a gente está vendo aqui que, pela ordem do rei, já que eles pediam um decreto, né, vieram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, né? Todos eles vieram até a presença do rei e, diferente do que tinha acontecido no capítulo 2, quando o rei falou assim: não vou contar sonho, não. Eu quero que me contem o sonho e a interpretação. Aqui o Nabucodonosor conta o sonho e pede a interpretação, mas ninguém consegue interpretar o sonho do rei. Então vem o versículo 8. Por fim, isso é o Nabucodonosor contando, né? Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo. Então, antes de falar o que Nabucodonosor disse, só entender esse versículo aqui, ele está falando que Beltesazar é o nome babilônico de Daniel. E que esse nome foi dado a Daniel porque Beltesazar era um nome dado segundo o Deus dele, segundo um Deus que Nabucodonosor servia, que era Bel, né? Então, Beltesazar significa tesouro de Bel, ou depositório dos segredos de Bel. Bel, então, era aquela divindade, um falso deus, né? Que era considerado, então, pelos babilônicos como Deus do céu e da terra. Então, Nabucodonosor agora vai continuar falando. E ele fala: Beltesazar, lembra que Daniel veio, né, falar com o rei? Então, Nabucodonosor fala com ele:
Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Então, o Nabucodonosor fala assim: Daniel, eu sei que você, chefe dos magos, então Daniel era chefe dos magos, né? Eu sei que você pode revelar qualquer mistério, porque você é orientado por Deus, porque em ti há o espírito dos deuses, como ele fala, né? Então, nenhum mistério seria impossível de ser revelado por Daniel, de ser traduzido por Daniel, né? Então ele fala assim: eu sei que você pode, então interprete o sonho para mim. E Nabucodonosor continua falando. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Então agora Nabucodonosor vai contar para Daniel o sonho que ele teve. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Então ele fala que no seu sonho ele sonhou com uma árvore grandona ali no meio da terra, né? E aí ele continua falando. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. Então ele fala que a árvore era gigante, né? E que crescia, né? Muito e chegava até o céu. E ela era possível de enxergar aquela árvore de qualquer lugar do mundo. Então quer dizer que todas as pessoas conseguiam ver aquela árvore porque ela era gigantesca. E aí Nabucodonosor continua contando o seu sonho. A sua folhagem era formosa, então era uma árvore com aquela copa formosa, uma copa muito cheia, né, cheia de folhas, né? E o seu fruto era abundante, tinha muitos frutos ali naquela árvore. E havia nela sustento para todos. Então era uma árvore grande, muito frondosa, cheia de galhos, de folhas, né? E que todo mundo podia se sustentar a partir daquela árvore. E aí ele continua. Debaixo dessa árvore, né, os animais do campo achavam sombra e as árvores do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres viventes se mantinham nela. Então ele fala assim, olha, eu sonhei, no meu sonho aparecia uma árvore gigante, muito maior do que todo o resto, olha aqui, as outras árvores pequenininhas, né? E essa árvore era gigantesca. E aí ele fala assim: quando eu olhei para aquela árvore, eu vi que ela tinha muitas flores, muitas folhas, muitos frutos, né? Os animais se abrigavam debaixo dela. Tinha vários pássaros, né, que se utilizavam da sua copa para fazer suas moradas. Todos os seres viventes se mantinham dessa árvore. Nabucodonosor continua contando. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, derrubem a árvore, né? Cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Então, Nabucodonosor está contando o sonho para Daniel e ele fala assim: olha, eu vi uma árvore gigantesca. E aí, de repente, apareceu um vigilante do céu, né, um santo de Deus, e esse vigilante, esse anjo que apareceu, ele clamava, né, em alta voz, ele falava bem alto, né? Derrubem a árvore, cortem os ramos, derrubem as folhas, espalhem os frutos, espantem todos os animais que vivem debaixo dela, tanto os que vivem debaixo quanto os pássaros, as aves que estão na sua copa. Espanta todo mundo. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Então, o santo de Deus, o anjo que apareceu no sonho dele, falou assim: ó, corta a árvore, mas deixa a cepa. A cepa, gente, é esse pedaço que eu mostrei aqui, olha, é a base da árvore com as suas raízes.
Então ele falou assim: olha, a base da árvore com as suas raízes, deixa lá e deixa fortemente presa no solo, né, atada com cadeias de ferro e de bronze, ou seja, não deixa tirada ali não, deixa preso, né? E que essa cepa de madeira que vai ficar ali presa no solo, que ela seja molhada com o orvalho do céu, ou seja, não é para colocar nada cobrindo, protegendo, não. Deixa ali, ali naquele ambiente mesmo. E a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Então, ela vai se alimentar do que tiver ali. Deixa daquele jeito. E aí, daqui a pouquinho, eu coloquei esse caracol aqui para a gente ter paciência, que daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que quer dizer isso. E aí, Nabucodonosor continua contando o sonho dele para Daniel. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Então, aqui vai ficar meio confuso, mas daqui a pouquinho vocês vão entender. O anjo falou assim: olha, mude o coração da árvore, né? Mas aí a gente já começa a conseguir entender que aquela árvore estava representando uma pessoa, né? Porque ele fala: mude-se o coração, para que não seja mais um coração de homem, mas que seja dado a ele um coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. E deixa, então, desse jeito por um tempo. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que isso quer dizer. Esta sentença, isso o anjo, né, está falando, no sonho do Nabucodonosor. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, o que está acontecendo aqui? O anjo está falando no sonho do Nabucodonosor. Lembra que o Nabucodonosor está contando esse sonho para Daniel, que no sonho dele apareceu o anjo, e que o anjo estava falando, então, que isso tinha sido uma decisão celestial, né? Que a ordem seria cumprida, que a árvore seria derrubada, cortada, né? Para quê? Para que todos os seres viventes reconhecessem o domínio de Deus sobre o reino dos homens. E para que todos soubessem que Deus pode exaltar até o mais humilde e ele pode também derrubar o mais forte dos homens, porque ele tem controle do reino dos homens. Então, aqui no sonho, o anjo fala assim: olha, a árvore vai ser cortada para que vocês aprendam quem é o verdadeiro Deus, né? Para que vocês conheçam a soberania de Deus. E a gente vai entender melhor isso aqui daqui a pouquinho. Isto vi, rei Nabucodonosor, em sonhos. Então, o rei está falando assim: olha, isso foi o que eu vi quando eu estava ali sonhando. Tu, pois, ó Beltesasa, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então, aqui está falando, né, Nabucodonosor falando para Daniel, pedindo para Daniel que interprete o sonho, porque Daniel podia, o Nabucodonosor sabia disso, que Daniel poderia interpretar, e que ninguém mais conseguiu interpretar esse sonho, né? Então, Daniel, cujo nome era Beltesasa, esteve atônito por algum tempo e os pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse. Então, essa primeira parte do versículo aqui, a gente está vendo que Daniel gostava muito de Nabucodonosor. Olha para vocês verem. Quando Daniel entendeu o sonho, ouviu o sonho e teve a revelação e sabia o que ia acontecer, ele ficou atônito, ele ficou preocupado, ele ficou entristecido por saber o que iria acontecer. E a gente percebe que Nabucodonosor também gostava de Daniel, porque olha o que Nabucodonosor fala: Belshazzar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Então ele falou assim: olha, não fica preocupado não, Daniel, pode me contar o sonho e também a sua interpretação. E aí Daniel responde ao rei, né? Respondeu Belteshazzar e disse: Senhor meu,
o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Então, o que a gente está vendo aqui é que Daniel, ele, quando ele fica sabendo, né, sobre o que deixa eu só. Isso. Quando o Daniel fica sabendo o sonho e entende qual que é a interpretação, ele fica triste, ele fala assim: ai, rei, eu preferia que essa interpretação que eu vou falar agora, que não fosse contra ti, que essas coisas que vão acontecer, que seriam contra os seus inimigos. Isso é o que Daniel gostaria, mas não é o que vai acontecer, né? E aí, Daniel agora falando, lá no versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Então, Daniel está falando assim, ó, aquela árvore que você viu lá no seu sonho, linda, enorme, cheia de folhas, cheia de frutos, e que todos os animais viventes se mantinham dela, essa árvore, olha no versículo 22, essa árvore és tu, ó rei. Então, essa árvore estava te representando, Nabucodonosor, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, Daniel está falando assim, olha, aquela árvore, ela te representa, Nabucodonosor. Você cresceu e foi reconhecido como poderoso por todos os seres da terra. Todo mundo é pequeno perto de você. Todos os animais, todas as pessoas, né? Você exerce domínio sobre todas elas, né? Aí o Daniel continua falando. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Então, Daniel está falando assim: olha, sobre aquilo que você viu, né, aquilo que o anjo falou, que era para cortar a árvore e deixar a cepa ali na terra, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Então, agora, Daniel fala assim, olha, a árvore era você, e agora eu vou te explicar o que o anjo quis dizer. É um decreto de Deus, o Altíssimo, que virá contra você, Nabucodonosor. Então, agora a gente vai ver Daniel fazendo a interpretação. Então, ele vai falar, né, daquilo que o anjo falou, ele vai interpretar a fala do anjo. Então, versículo 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, Daniel está interpretando aqui o que o anjo falou para ele. E aí ele fala que, olha, o anjo falou que você vai ser expulso do reino da Babilônia, vai deixar de ser rei. O anjo está falando que os seus conselheiros, aquelas pessoas que ficam ali te bajulando, e que, inclusive, né, a gente viu que denunciou os judeus, esses conselheiros vão se afastar de ti. O anjo está falando que você vai ser expulso do reino, vai ficar sozinho e vai morar com os animais lá no campo e vai comer ervas, assim como os bois comem. Você vai viver como se fosse um animal, né? O anjo está falando que você vai ficar ao relento, sendo molhado pelo orvalho, ou seja, não vai ter casa para você morar, não, palácio não. Vai ficar ali ao relento, sendo inclusive molhado pelo orvalho. E você vai ficar ali vivendo desse jeito por 7 tempos. E aí, gente, eu achei um tanto de gente tentando explicar o que é esses 7 tempos, quanto tempo duraria, né?
Mas na Bíblia existem várias passagens, né, em que o 7 representa o perfeito, a totalidade, o completo, o número ideal, né? Não necessariamente aqui está falando de um número de dias específicos. Se está falando, não está escrito claramente. E aí eu não vou inventar uma coisa que eu não consegui achar escrito, né? Então, como na Bíblia tem várias passagens que usam o 7 como número completo, né? Como a totalidade, e eu trouxe aqui alguns exemplos, mas tem vários, né? Então, lá em Gênesis 41, 26 a 30, quando fala, né, que José interpretou o sonho do faraó, ele fala de 7 vacas formosas, representando 7 anos, 7 espigas formosas, representando 7 anos de fartura, e tinha também a passagem falando dos 7 anos de seca, né, e de fome. Então, os 7 ali representavam um tempo completo, o tempo da fartura completo, o tempo da fome completo, para que houvesse transformação, né? Primeiro Crônicas 15, 26 também, ó. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Então, aqui, 7, por que não podia ser 8, se era para agradar a Deus? É porque não é o número, é mostrando que era uma quantidade que poderia agradar a Deus, né? Que seria para mostrar o quão gratos as pessoas estavam de estar sendo levada a arca de volta, né? Para o seu local de onde ela deveria ficar guardada para servir para todo o povo, né? E Mateus 18, 21 e 22, quando Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não é para a gente fazer a conta, olha, eu já pequei contra o fulano 70 vezes 6. Ai, meu Deus, daqui a pouco ele não pode me perdoar mais. Não é para a gente ficar fazendo conta disso, né? O 70 vezes 7 quer dizer infinitas vezes, inúmeras vezes, quantas forem necessárias, porque é assim que Deus age com a gente, né? Infelizmente, a gente tem dificuldade de se corrigir, a gente erra, Deus perdoa, 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 e quando a gente erra de novo, e a gente pede perdão, ele perdoa de novo. Então, é para mostrar assim, olha, é o tanto necessário. Esse 7 representaria isso, o número necessário, o tempo total necessário para que houvesse arrependimento e conversão do Nabucodonosor, né? Então, não é um número de dias, pelo menos eu não consegui entender assim, não é um número de dias fixo, é o tempo total. Nabucodonosor ficaria, então, vivendo daquele jeito, o tempo necessário para que ele pudesse arrepender, ter o entendimento de quem é Deus e voltar para o caminho. E aí no versículo 26, quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Então, Daniel está falando assim: olha, rei, essas coisas vão acontecer a você, e você vai ficar vivendo daquele jeito, mas não é para sempre. A partir do momento que passar esse tempo, né, necessário e que você entender quem é Deus e você se converter a Ele, aí sim o seu reino vai ser devolvido a você e a árvore voltará a crescer e a dominar sobre os seres viventes da terra. Portanto, ó rei, aqui Daniel continuou falando com Nabucodonosor. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue assim a sua tranquilidade. Então, Daniel está falando assim: ô Nabucodonosor, para de cometer esses pecados que você vem cometendo, comece a agir com mais justiça, né? Haja com misericórdia com os pobres, cuide deles, né? E quem sabe Deus te perdoa e te dá uma nova oportunidade, prolongue a sua tranquilidade. E aí o versículo 28 fala: olha, todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Quer dizer que, apesar de Deus ter contado, revelado ao rei o que aconteceria,
apesar de Daniel ter falado para ele, né, ter aconselhado para que ele parasse de pecar e fizesse as coisas da forma certa, agindo com mais justiça, com mais misericórdia, Nabucodonosor não atendeu, não ouviu esses conselhos, né? E continuou fazendo a coisa do jeito que ele fazia, como? Com arrogância, se sentindo melhor do que todo mundo, mandando matar aqueles que não faziam as coisas do jeito que ele queria, né? Então, ao cabo de 12 meses, então passados 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, então olha aqui, Nabucodonosor estava passeando ali pelo seu palácio, né? Aí ele olha assim e fala: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então, eu até destaquei aqui, olha como que Deus deve ter ficado triste com Nabucodonosor, apesar de todos os sinais e maravilhas que ele já tinha feito para esse rei, eu tinha mostrado, né? Olha a fala do Nabucodonosor: eu edifiquei a grande Babilônia com o meu grandioso poder, para a minha glória e majestade. Então, ele era melhorzão que todo mundo, ele se achava o bambambam, bam, bam, e que tudo era por ele, pela grandiosidade dele, pelo poder dele, para a sua glória, para a sua majestade. Deus deve ter ficado enfurecido com ele, falou assim: não, gente, chega, né? Já aconselhei, já dei chance, agora ele vai ter que aprender. E aí, no versículo 31, fala que falava ainda o rei, então ele ainda estava olhando ali, se achando bonzão, né? Quando então desceu do céu uma voz do céu, né? E falou: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Então falou assim: ó, meu filho, o tempo acabou. Por mais que a gente tenha te aconselhado, por mais que a gente tenha te orientado e te mostrado o que você tem que fazer, infelizmente você continua se achando bonzão. Então o tempo acabou, o reino já não é mais teu. Aí agora a voz do céu falando, né? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então a gente está vendo aqui o que o anjo falou em sonhos se cumprindo, né? Ele, infelizmente, ele não ouviu, então agora vem a voz do céu e fala assim: você vai ser expulso, sim, vai viver com os animais, vai comer da erva do campo, assim como os bois fazem, até que você arrependa, aprenda e tenha entendimento que Deus, o Altíssimo, é soberano, ele tem domínio sobre tudo na terra, e ele pode te destruir, ele pode te derrubar, assim como ele pode exaltar o mais dos humildes dos homens. Você precisa aprender isso. Deus Altíssimo tem poder sobre tudo e ele dá poder a quem ele quiser, ele coloca quem ele quiser para governar a Babilônia. No mesmo instante, se cumpriu então a palavra sobre Nabucodonosor e ele foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as aves do céu. Então, o que está falando aqui é que o que foi dito se cumpriu, né? Naquele mesmo instante em que a voz do céu falou que aconteceria, essas coisas já se aconteceram, Nabucodonosor já foi, né? Já perdeu o reino, já ficou ali comendo da erva do campo, sem casa para morar, e a gente sabe que o tempo passou, e passou muito tempo, tanto tempo que, olha, o cabelo dele cresceu assim como as penas das águias, ficou gigante, né? As unhas ficaram enormes, para falar assim, olha, passou muito tempo. Aqueles 7 tempos que tinha sido falado, passou. Mas, aí aqui Nabucodonosor contando, né? Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, a gente está vendo aqui Nabucodonosor falando que, passados aqueles 7 tempos, né, que o anjo tinha falado que passariam,
que ele teve entendimento e passou a louvar e glorificar a Deus. Mas qual foi o entendimento que Nabucodonosor teve? O entendimento de que Deus é soberano e que tem domínio sobre todas as coisas, que ele, Nabucodonosor, não era nada, ele estava colocado ali por Deus para fazer o papel dele de rei, que ele deveria cuidar das pessoas e não agir com arrogância, né? E que a partir do momento que ele teve esse entendimento que ele não era nada, que ele foi colocado ali por Deus, ele então passa a louvar e glorificar a Deus. E aí o versículo 35 traz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então, Nabucodonosor está falando aqui que diante de Deus, nenhum habitante da terra tem importância, e não tem mesmo, gente. Nós não somos nada comparados com Deus, né? Deus age como ele quer, tanto quando se trata do exército celestial, quanto quando se trata dos habitantes da terra, né? Então, Deus, ele faz o que quer nos céus e na terra, né? Ele faz o que é necessário para que os seus planos sejam cumpridos. E Nabucodonosor termina o versículo falando assim: ó, ninguém pode questioná-lo, não. Ele é quem tem entendimento de todas as coisas. Ele faz da forma como ele acha que é adequado. E quem somos nós para questioná-lo, né? E a gente vê lá em Isaías 40:15, uma passagem que fala exatamente isso, que nós não somos nada, né? Eis que as nações são consideradas por ele, por Deus, né, como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Aí tem mais coisas, eu só coloquei um pedacinho. Estou falando assim, olha, a gente comparado com Deus, a gente não é nada, e a gente tem que ter essa compreensão, a gente tem que entender isso, né? Que a gente está aqui para servi-lo, para honrá-lo, para bendizê-lo, para ajudar outras pessoas a terem esse entendimento também. Aí no versículo 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Então ele está falando assim, ó, tão logo ele recuperou esse entendimento de quem é o Deus, o Altíssimo, que é o sempre eterno, que ele vai sempre reinar para sempre, né? Por amor ao próprio Nabucodonosor, mas também para que fosse restaurada a dignidade do reino, é que Deus permitiu que Nabucodonosor recuperasse, então, a majestade, o esplendor, voltasse a reinar. Os seus conselheiros e todos os outros voltaram a servi-lo, porque Deus permitiu que eles voltassem, né? E aí, então, Nabucodonosor volta a ser rei na Babilônia, e ele fala que, depois disso, a sua grandeza ficou ainda maior do que era antes. Ele já era reconhecidamente um grande rei. E aí ele fala que essa grandeza aumentou ainda mais depois que ele reconheceu a soberania de Deus. Aí o último versículo traz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Então, Nabucodonosor está falando assim, olha, depois que eu tive esse entendimento, depois que eu passei por esse sofrimento e que eu consegui voltar ao eixo, né, e enxergar a soberania de Deus, agora eu louvo a Deus, eu reconheço a sua superioridade, eu reconheço que todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos e que ele pode sim humilhar os soberbos, porque ele é o soberano, né? E a gente não tem direito de viver se achando melhor que os outros, fazendo menos dos outros. Ele pode sim humilhar aquelas pessoas que são soberbas. Então, o que, que a gente aprendeu com esse capítulo, né? Que é muito lindo, né? Então, o que, que a gente aprendeu? Que se a gente está em algum lugar, gente, é porque Deus permitiu. Então, se você tem um bom emprego, se você tem uma boa família, se você tem condições, é porque Deus permitiu.
Se você está passando por alguma dificuldade, alguma doença na família, se você tem algum problema, né, financeiro, o que for, é porque Deus permitiu. Nunca foi pelo nosso mérito que a gente tem ou não tem, né? Nunca foi pela nossa competência, nunca foi para o nosso benefício único. Por isso que eu abri hoje a reunião falando assim, tanto que é importante a gente viver em comunhão, saber das necessidades do outro, né, do irmão, e estar ali para ajudar, para amparar aquele irmão, né? Porque Deus, quando Ele permite que você esteja num lugar, não é só para o seu benefício. Se Ele me permite saber alguma coisa, eu não posso guardar aquilo só para mim. É importante passar para o outro também. Somos nada perto da grandiosidade de Deus, e é importante que a gente não se esqueça disso. Deus é misericordioso. Ele sempre nos dá chances de voltar para o caminho. Olha quantas chances ele deu para Nabucodonosor, né? E a gente precisa aprender a aproveitar essas chances que Deus nos dá enquanto é tempo, né? Então, o tempo está correndo. Cristo não voltou ainda, e a gente tem que ser grato a Deus por isso, porque se Cristo tivesse voltado, olha quantas pessoas que a gente ama, que a gente quer ver convertido, e que a gente sofreria horrores por ver que a pessoa não teve a salvação, porque não conseguiu reconhecer, né, a soberania de Deus, não conseguiu se converter, se arrepender dos seus pecados a tempo. Então, a gente quer muito ver Cristo voltando, porque é muito triste viver nesse mundo difícil que está aí, ver tantas coisas difíceis. Mas, por outro lado, a gente precisa agradecer a Deus a cada manhã, quando a gente levanta, que aquelas pessoas que a gente ama e que ainda não encontraram a Cristo, que essas pessoas têm uma nova oportunidade. É mais um dia para você conseguir falar com elas e tentar mostrar para elas a importância da conversão. Então, a gente tem que ser grato a Deus por tudo, né? E aproveitar cada chance que Ele nos dá. E aí, gente, agora então, esse foi o capítulo 4, né? Na semana, daqui a 15 dias, a gente vai ver o capítulo 5, que é um capítulo muito bacana. A gente vai ver, o capítulo conta a história de Belsazar, que foi um rei, foi o último rei do reinado da Babilônia. Ele foi casado com a filha do Nabucodonosor. Então, não, o Nabucodonosor teve uma filha, me desculpa. O Nabucodonosor teve uma filha, essa filha casou com um homem chamado Nabonido, e esse casal teve o Belsazar. E aí ele foi o último rei ali do reinado da Babilônia. Depois, vocês lembram que vem o reino Medo-Persa, né? E aí, esse capítulo ele vai começar contando que o Belsazar, ele estava ali dando um banquete. Aí, o que ele faz? Ele manda o servo dele, busca lá aquele tanto de utensílios que foram roubados do templo de Deus. Lembra que Nabucodonosor foi lá e pegou os utensílios de ouro, né, do templo, levou e colocou lá no templo do falso Deus dele? Belsazar fala, busca lá, que nós vamos beber vinho nesse negócio aí. E aí vem aqueles utensílios todos que eram do templo de Deus, e Belsazar, as suas concubinas, os homens que estavam lá com ele, começam a beber e fazer pouco caso de Deus por estar usando aqueles utensílios. Aí Deus fala, vou deixar não. Aí, gente, aparecem um tanto de mãos e começam a escrever profecias na parede. E aí a gente vai ver o que foi escrito, o que significava e o que foi feito de Belsazar depois disso, né? Ele pegou muito pesado, né? Então Deus fala assim, chegou, agora nós vamos passar esse trem para os Medo-Persas, né? E aí a gente vai ver o fim do reinado da Babilônia e o início do reino Medo-Persa. Mas isso na aula da semana que daqui a 15 dias, se Deus quiser.